Paz do Senhor Jesus, hoje é terça-feira, 14 de setembro de 2021. Espero que você esteja bem, que você tenha dormido bem. Enfim, até aqui tem nos ajudado o Senhor, não é mesmo? Até aqui tem nos ajudado o Senhor e por isso estamos alegres. Ontem eu ministrei aqui sobre o rei Ezequias e voltando à leitura, lá no capítulo 29, do versículo 20 ao 24, um versículo me chamou a atenção. E eu convido vocês a me acompanhar. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, nós vamos dar uma lidinha nos versículos 20 até o 24, tá bom? Só são 4 versículos só. O título diz assim: Ezequias restabelece o culto de Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros, e 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e os espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo o Israel. Aleluia! Glória a Deus! Eu ontem aqui falei, que Israel tinha sido dividido entre o povo do norte e o povo do sul. Jerusalém ficou como o povo do norte e Judá, o povo do sul. E Judá era muito menor do que Jerusalém. Mas quando o rei Ezequias ele tomou o trono, foi coroado rei após a morte do teu pai, ele restabeleceu, ele mandou, ele reuniu todo o povo, reuniu os maiorais, reuniu os levitas, os sacerdotes, os anciãos e mandou que purificassem o templo, E ali tudo foi purificado. Toda a imundícia que tinha ali foi limpo, foi consagrado ao Senhor novamente. Tudo. Os utensílios da casa do Senhor, a casa do Senhor, tudo, eles fizeram isso. E após isso, o rei foi sacrificar, foram sacrificar o Senhor, adorar o Senhor. E o bode, ele representava, quando se matava um bode, era pela expiação do pecado do povo. Mas o rei Ezequias, ele não expiou somente os pecados de Judá, mas também por todo Israel. Por todo Israel. E quantas vezes o Senhor, ele escolhe uma pessoa, uma família, para ser a coluna daquela família. E ela é que vai lutar por toda aquela família. Não apenas pela sua vida, mas por toda a tua família, por toda a tua casa. Não adianta você bater no peito que só você é salvo ali na tua casa, que só você faz ou deixa de fazer. Deus te chamou exatamente para isso. Exatamente para isso. Para começar a boa obra do Senhor. Às vezes a gente tende a bater no peito, e querer ser mais santarrão, como diz o outro, ou achar que só nós somos a única bolacha daquele pacote. E a gente olha para o lado e a gente não vê nenhuma mudança.
Mas o Senhor me chamou e te chamou para isso, para que haja mudança. E a mudança começa em nós. Ontem eu ouvi uma ministração sobre... assim, eu não sou masoquista, eu tenho certeza que você também não é. Mas para um soldado, ele ser preparado para a guerra, ele, por um acaso, ele vai para a guerra sentadinho no sofá, no conforto. Para ir para a guerra, ele foi bem preparadinho para isso. E a preparação dele é bem dolorosa, bem dolorosa. Eles vão para a mata, eles se rastejam na lama, eles comem somente uma ração, somente uma ração, ficam dias e dias com a roupa molhada, seja na chuva, seja no sol, eles estão ali com aquela roupa bem quente, com aquele capacete, mas precisam estar sempre alerta. Quando um dorme, o outro está vigiando. E assim, e não dorme 8 horas por dia. É 1 hora de plantão ali para o outro pegar e voltar e haver o revezamento. Então, se o negócio está difícil para você, entenda. Deus está te preparando porque você é um soldado dele. E o soldado, quando vai para a guerra, ele vai para que a família dele fique bem, para que a família dele não precise ir. Muitas pessoas procuram se sacrificar para poder fazer com que a sua família esteja bem. Eu sei que nem eu e nem você, nós queremos que a nossa família passe por lutas, passe até pelas coisas que a gente passa. Mas se nós estamos passando, qual o problema deles passarem? Um dia, para a honra e glória do Senhor, eles vão passar, porque eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se eu estou aqui até hoje, claro, vigiando para não cair, porque a gente precisa vigiar o tempo todo, porque aos que estão de pé, cuide-se para que não caia. Então eu não posso bater no meu peito. A salvação é uma conquista diária. É claro que eu quero que o meu nome nunca saia do livro da vida, mas é uma preparação diária, uma vigilância diária, uma luta diária. É diária. Não adianta. Se a gente não lutar, a gente não vai conquistar. Se a gente não vigiar, a gente não vai conquistar. O inimigo das nossas almas, ele é sorrateiro. E ele não perde a paciência dele como nós perdemos a nossa. Ele espera o tempo que for necessário. O tempo que for necessário. Mas lembre-se, Satanás nunca quer levar apenas uma pessoa. Ele não quer levar só a mim. Às vezes tem pessoas, né? Você é o espelho. E muitas pessoas se espelham em você. Muitas pessoas, né, te admiram e até querem se vestir, querem falar, querem ser. Quantas pessoas você não tem que te admira e são suas seguidoras, né? Quando eu falo seguidoras, não precisa ser nem rede social. Mas elas querem estar com você, querem ouvir o que você tem para falar com elas. Eles confiam que você é um homem, uma mulher de Deus e que você tem sabedoria para poder falar. Não por você, mas porque você busca no Senhor. E amanhã, se você cair, aquela pessoa vai perder a esperança dela. Ela perde. Não porque ela te adora, mas porque ela olha para você. E muitas vezes ela diz, se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. E assim você fala para eles. É assim o seu testemunho com eles. É assim o meu testemunho, porque se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor tem me sustentado, não é por mim, não é pela minha força, porque eu não tenho, eu sou fraca, sou uma pecadora, leprosa. E todos os dias eu preciso lutar contra a minha carne, contra as minhas vontades. E é essa a beleza da coisa. É essa a beleza. Eu lembro quando eu ainda estava no mundo, né? E tinha determinadas situações que eu podia fazer, mas eu não fazia. Eu sabia que aquilo era errado, mas eu tinha escolha.
E assim nós temos escolhas. E eu falava assim, o mais gostoso, né? Eu lembro que eu falava isso. O mais gostoso é que eu sei que eu posso fazer, que é errado, mas eu não quero fazer. E nós temos consciência disso, do que nós fazemos errado. E quando não é errado, nós temos consciência. Nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Nós sabemos exatamente o que a gente faz e que é errado. E que muitas vezes a gente sucumbe e faz. Eu batia no peito, né, dizendo, eu tenho como fazer, mas não vou fazer. Mas não tem nada que bater no peito. Eu tenho que agradecer ao Senhor por mais um dia me dar forças de resistir aos prazeres dessa vida, resistir à vontade de Satanás e fazer o querer do meu Pai. E o querer do meu Pai vai muitas vezes de encontro àquilo que eu não quero. E aí, voltando ao rei Ezequias, eu sempre falo aqui no Senhor, no Seu Francisco. Eu peguei o Senhor Francisco ano passado, quando abrimos um ponto de pregação aqui em casa. Eu já o conhecia de uma congregação, mas quando veio a pandemia, a congregação fechou, que era uma congregação pequena, né? Então havia aglomeração, isso foi proibido. E aí eu descobri que o seu Francisco era meu vizinho, morava aqui na esquina, porque eu trabalhando para lá e para cá, eu não via, né? Só via ele à noite. Durante o dia eu não tinha como saber. E final de semana também para lá e para cá, e às vezes nem fora do meu quintal eu saio final de semana. Eu gosto muito de ficar em casa, de ouvir meus louvores. Também tem as coisas para poder resolver, né? Fazer também, cuidar da minha mansão. E aí eu passei, abri o ponto de pregação, passei ali na esquina e eu vi seu Francisco, né? E o Espírito Santo me incomodou a convidá-lo pro culto aqui, que haveria na quinta-feira. E ele pegou e falou, minha filha, foi Deus que te mandou, porque eu já estava me desviando, né? Então ele veio aqui, e aí ele retornou, começou a vir, e depois ele ficou lá e está com a gente até hoje, lá na congregação. Mas aconteceu algumas coisas e os vizinhos falaram muito mal dele. E eu fiquei perguntando ao Senhor, né, a família dele, né, eu consegui depois contato com uma das filhas dele, a filha dele contou algumas coisas e a família já o condenaram, porque a verdade é essa. Eles só não julgaram, mas eles já condenaram pelas coisas que ele fez. Não foi um bom pai. E eu fiquei pensando, Senhor, né, as pessoas falam tão mal do São Francisco, mas eu sei muito bem que foi o Senhor que me levou até ali. O que é que ele tem? Aí um dia eu dei um dinheirinho para ele poder, não estou aqui falando sobre abençoar ou não, tá bom? Eu preciso contar. Eu dei um dinheirinho para ele poder comprar um pãozinho para ele, né? E poder passar aquela semana, até uns 15 dias para poder não ficar sem o pão dele, porque ele não estava com condições de comprar. E a igreja deu mantimento para ele poder ter o que comer em casa. Conseguimos também um lugarzinho para ele poder morar, porque ele ia morar na rua. Ele já não tinha mais condições de pagar o aluguel por uma covardia que o banco fez com ele. Então, assim, ele só tem 53% do salário mínimo para ele poder viver dessa forma. E aí eu estava perguntando ao Senhor, e um dia ele veio aqui e trouxe pão, trouxe bolo, com aquele pouco dinheiro que eu dei para ele poder passar. Aqueles 15 dias ele foi lá na padaria e comprou e trouxe para poder tomar um café comigo. E o Senhor falou assim, o coração dele. Pensa, se eu ou você, nós somos abençoados por alguém, aquela pessoa tem condições, você vai lá na casa dela e vai levar pão e bolo para ela com pouco que ela te deu e você vai abrir mão do seu pão? Ou você vai lá tomar café e bolo às custas dela? A igreja fornece para ele a cesta básica mensal e ele ainda divide com outras pessoas. E você? Você leva o seu quilo para a igreja? Você ajuda outras pessoas? Ou você retém aquilo que você tem dentro da tua casa?
Você às vezes até estraga, mas você não compartilha. Amanhã ou depois, né, para o que o mundo vem caminhando, vai haver dias que não haverá comida sobre a terra. Nós teremos dinheiro, mas nós não teremos comida. E aí, como que vai ser? Como que vai ser? Amanhã nós podemos estar na mesma situação que aquele morador de rua hoje se encontra, que famílias se encontram. E quantas vezes você recebe pedido de ajuda, o seu pastor, a equipe da ação social pede. Você leva apenas, tem gente que leva apenas 1 quilo e acha que está de bom tamanho. Ah, foi só pedido 1 quilo. Mas se você pode fazer mais, faça mais. Uma pessoa não come só arroz puro por mês. Ela precisa pelo menos do feijão dela, do anguzinho, ter um anguzinho. Porque ela não vai ter dinheiro para comprar um legume, a gente precisa dessas coisas. Ela não vai ter dinheiro para comprar carne. Então, se você pode fazer mais por alguém, se você pode fazer alguma coisa por alguém, faça. Mesmo que seja pouco. Aí eu não tenho muito. Lembra da oferta da viúva? Eram apenas moedinhas. Eram apenas moedinhas. Mas foi dado de coração. Enquanto muitos ali davam um monte de dinheiro, mas só para poder aparecer. E Deus aceitou a oferta de quem? Então pense nisso. Porque o pouco que você tem pode mover os céus. Principalmente, e precisa ser de coração. Até para a gente ofertar, o Senhor sempre fala, sempre pediu que seja de coração. O dízimo é de coração. Tudo que você vai fazer para alguém tem que ser por amor. E é por isso que nós precisamos e temos a decisão de escolher amar. Porque é uma decisão. Porque se não ama, se a gente não amar, a gente faz por obrigação. E aquilo se torna um peso nas nossas vidas. Então não olhe para o próximo. Não olhe para o que ele é, para o que ele está fazendo. Porque Deus conhece o coração dele. Deus conhece exatamente o meu e o seu coração. E Ele não olha para a aparência. Ele não olha. Então não julgue e nem condene ninguém. Porque muitas vezes a gente acaba condenando alguém. Então, não faça isso. Tá bom? O rei Ezequias. E quando Judá foi livre, que Deus deu vitória a Judá, Jerusalém também teve. Jerusalém também teve. Porque o rei Ezequias, ele não olhou somente para o teu povo, somente para a tua casa, somente para a tua família. Ele olhou também para as pessoas que estavam ao seu redor. Ele olhou para os seus irmãos, independente deles saberem ou não. Então não desista, porque muitas pessoas recebem livramento, recebem bênçãos, porque você tem lutado, porque você tem buscado lá no teu trabalho, né? Às vezes só você é cristão lá, só você ora por eles. Na sua vizinhança, no seu bairro. Então não desiste não, não desiste, tá bom? Porque o Senhor te colocou ali exatamente para isso, para poder lutar e fazer a diferença. E lá na frente você vai saber, se você ainda não sabe, qual é o projeto de Deus na tua vida, tá bom? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos, meu Pai, por mais uma vez estarmos aqui, Pai, na tua presença. Porque se estamos aqui é porque o Senhor tem permitido que nós estejamos, meu Pai. Porque pelas nossas forças nós não estaríamos. Tem pessoas, meu Pai, que estão tão enfraquecidos na fé, que estão até com vergonha de olhar para o Senhor, de falar com o Senhor. Mas o Senhor é Pai zeloso. E o Senhor está falando para ela, filha, não tenha vergonha, eu estou aqui. Não importa quantas vezes você pecou. Mas se você se arrepender e você está arrependida, eu te perdoo. Eu te perdoo. E às vezes, meu Pai,
E às vezes a gente não consegue. Mas o Senhor é tão lindo e tão maravilhoso e usa com a tua misericórdia para conosco. Porque a gente mesmo já se condena. Se a gente condena o nosso próprio, olha o que a gente faz com a gente. A gente se mutila e com isso a gente acaba se afastando do Senhor. Mas o Senhor é tão lindo, Pai. Amor maior não existe. Amor maior não existe. E quando a gente vai vivendo esse amor e desse amor, meu Pai, a gente vê que não é nada impossível, que não é nada difícil. Pode até doer, mas não é impossível. Tem condições da gente fazer sim, tem condições da gente escolher sim. Eu sei que tem lutas que não é no nosso braço. Quantas vezes a gente ouve pessoas que fumam, que são viciadas no cigarro, falam que a hora que quiser param, mas nunca param. Porque já passou delas, já não está mais nas condições dela, meu Pai. Porque já entranhou. E se ela não pedir ajuda, se ela não quiser ajuda, não adianta, porque ela tem que querer. Uma pessoa que é alcoólatra, ela tem que querer ajuda. Uma pessoa que é drogada, ela precisa querer ajudar. Nós estamos aqui para poder ajudar. Quantas vezes a gente vê pessoas tão queridas da gente, meu Pai, se acabando. Mas se elas não quiserem, mas nós precisamos continuar na retaguarda, orando, clamando ao Senhor e não desistir delas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque um dia alguém também orou para que nós estivéssemos aqui e não desistiu de nós. Porque o Senhor não desiste e o Senhor incomoda pessoas, meu Pai, que às vezes nem é da nossa amizade, nem é da nossa família, mas simplesmente porque nos conheceu e o Senhor colocou um amor no coração dela pela gente. E o Senhor incomoda aquela pessoa muitas vezes para poder orar por mim e por outras pessoas aqui. E a intercessão é isso. Ninguém precisa saber. É só entre ela, é só entre o intercessor e o Senhor. Muito obrigada, meu Pai. Visita, meu Pai, cada enfermo nesta hora. Visita, meu Pai, cada hospital, cada cárcere, meu Pai, cada encarcerado, cada órfão, cada idoso, meu Pai. Visita, meu Pai, as viúvas, os órfãos, meu Pai, em nome de Jesus. As associações, meu Pai, que cuidam de crianças abusadas, meu Pai, de mulheres, de pessoas quimicamente, meu Pai, dependentes, de pessoas, meu Pai, que já não têm mais a sanidade mental, Pai, porque já foram tão atacadas, já sucumbiram tanta droga ao álcool, meu Pai, que já perderam, meu Pai, a noção, Pai. Em nome de Jesus, visita cada uma delas, visita cada lar, meu Pai, neste dia. Renova, meu Pai, o amor, a comunhão, o respeito, meu Pai. Ah, Senhor, meu Pai, dê sabedoria a esse casal, meu Pai, a esse pai ou a essa mãe. Eu não sei a condição de cada um, mas que eles tenham sabedoria, meu Pai, para conduzir o teu lar, para conduzir os teus filhos. Pai, essas crianças já nascem hoje, Pai, tão diferentes, Pai. E nós precisamos mais do que nunca ter sabedoria para poder educá-las, Pai. Porque uma criança de 2 meses já não quer dormir, luta contra o sono, já sabe, meu Pai. A criança já tem uma psicologia e manipula. E se a gente não tomar cuidado, quando a gente vê, a gente está completamente mercê e refém dessa criança, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Entra, meu Pai, e nos lares. Restabelece, meu Pai, a união, a comunhão, meu Pai. Porque Satanás tem, meu Pai, separado tantas pessoas. Pai, que estejamos vigilantes nos nossos lares, meu Pai, sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que a gente abre, meu Pai, através da televisão, da internet, meu Pai, para ela entrar dentro dos nossos lares, sobre aquilo que os nossos filhos têm visto, meu Pai, têm se alimentado. Em nome de Jesus, Pai, que como soldados nós possamos nos posicionar e sermos vigilantes, meu Pai.
e manter o contato com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, visita o teu povo. Abençoa, Pai, o teu povo. É o que eu lhe agradeço, Pai, e lhe peço em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Fique na paz do Senhor. Um grande beijo e até amanhã.